Parte 13, continuando do texto 87. As glórias da água oferecida numa concha. Uma pessoa que oferece ao Senhor Hari água com folhas de tulasi em uma concha e depois oferecer a água aos Vaishnavas de coração santo, obtém o benefício piedoso de 100 Chandra Yagyas. Um Vaishnava que coloca regularmente em sua cabeça a água que foi oferecida em uma concha ao Senhor Krishna é o mais austero dos santos sábios. No Padma Purana, em uma conversa de Devaduta e Vikundala, é dito: uma pessoa que bebe a água que lavou a Shalagramashila destrói as reações pecaminosas de 10 milhões de assassinatos. Disso não há dúvida. Do Agastya Samhita, uma pessoa que bebe a água misturada com a folha de tulasi que lavou a Shalagramashila nunca mais beberá do seio de uma mãe. Uma pessoa que bebe a água que lavou os pés do Senhor Vishnu e dos Vaishnavas, água supremamente purificadora que contém em si todos os rios sagrados, nunca precisa beber nenhuma outra água sagrada para se purificar. No Skanda Purana, o Senhor Shiva explica: uma pessoa que depois de beber a água que lavou os pés do Senhor Vishnu se preocupa por ainda estar impuro é um pecador. Ele é o assassino de um Brahmana. O Shruti Shastra explica: a suprema personalidade de Deus é supremamente purificadora. Os pés da personalidade de Deus são supremamente purificadores. A água que lavou os pés da suprema personalidade de Deus é supremamente purificadora. Não se deve beber essa água e depois cuspi-la. É purificador como o soma. Está dito no Garuda Purana: a pessoa que primeiro bebe e depois tolamente cospe a água que lavou os pés do Senhor Vishnu ou dos Vaishnavas é pecaminosa como o assassino de um Brahmana. Deve-se oferecer aos lábios da deidade um búzio cheio de água pura, na qual estão aromas, flores e grãos inteiros de arroz. No Skanda Purana, Shankar Mahatma, em uma conversa de Brahma e Narada, para uma pessoa que vê um búzio cheio de água em que há aromas, flores e grãos inteiros de arroz, que é oferecida à deidade, opulência e prosperidade não são difíceis de obter. A cada passo, a opulência e a prosperidade correm para encontrar uma pessoa que oferece à deidade do Senhor Krishna um búzio cheio de água, no qual há uma grama d'uva, flores e grãos de arroz. Um devoto deve ir a uma gloriosa floresta de Tulasi e adorar Tulasi Devi, que é querida aos pés de lótus do Senhor Krishna. A adoração a Tulasi. Como antes, deve-se oferecer árghya com aromas, flores, grãos inteiros de arroz e outras coisas. Então deve-se glorificar a Tulasi Devi, curvar-se como uma vara, dandavat, diante dela e fazer algum pedido. O mantra de oferecer árghya a Tulasi. Ó gloriosa deusa da fortuna, ó objeto de adoração para o marido da deusa da fortuna, por favor, aceite este árghya que ofereço a você com devoção e ofereço minhas respeitosas reverências a você. O mantra para adorar a Tulasi. Nos tempos antigos, você foi plantada pelos semideuses. Você é adorada pelos suras e asuras. Ó Tulasi, por favor, remova meus pecados. Por favor, aceite a adoração que ofereço a você. Eu ofereço minhas respeitosas reverências a você. Oração cantando as glórias de Tulasi. Você é a mãe de grande misericórdia. Você concede toda boa fortuna. Você remove doenças e ansiedades. Ó Tulasi Devi, repetidamente ofereço minhas respeitosas reverências a você. Oração com pedidos. Por favor,
Dê-me riqueza, por favor, dê-me fama, glória, longa vida, felicidade, força, prosperidade e piedade. Ó Tulasi Devi, por favor, seja misericordiosa comigo. Palavras para recitar ao oferecer reverências a Tulasi Devi. No Avanti Kanda é dito: eu ofereço minhas respeitosas reverências a Tulasi Devi. Quando alguém a vê, ela destrói todos os seus pecados. Quando alguém a toca, ela purifica seu corpo. Quando alguém oferece reverência a ela, ela cura suas doenças. Quando alguém a rega, ela faz Jamaraj ter medo dela. Quando alguém a planta, ela o traz para perto do Senhor Krishna. Quando alguém a coloca aos pés do Senhor Krishna, ela lhe dá liberação. Embora eu seja uma pequena criatura, ainda anseio por mergulhar no oceano de néctar das glórias da deusa Tulasi. Ó deusa, por favor, perdoe-me. As glórias de adorar a floresta de Tulasi. No Skanda Purana é dito: ao adorar Tulasi Devi, obtém-se o mesmo resultado obtido ao adorar a Shalagrama Shila em Shravana Dwadasi. Está dito no Garuda Purana: ó rei dos pássaros, ao adorar Tulasi Devi, alcança-se o mesmo resultado que se obtém ao honrar o fruto Datri ou jejuando em Jamastami. Ó rei dos pássaros, os semideuses dizem que adorando Tulasi Devi se obtém o mesmo resultado que se obtém tomando banho em Prayag ou morrendo em Varanasi. No Agastya Samhita é dito: quando ela é devidamente adorada, Tulasi Devi cumpre os desejos dos homens e mulheres dos 4 Varnas e Ashrams. Quando ela é plantada, regada, vista ou tocada, Tulasi Devi traz purificação. Quando ela é adorada, ela satisfaz todos os desejos. Está dito: aqueles que circunambulam Tulasi Devi regularmente e se curvam diante dela, fica livre do pecado. No Narada Purana, no final da história de Dhanadwaja, é dito: uma pessoa que adora Tulasi Devi em sua casa descobre que sua boa sorte aumenta a cada dia. No Padma Purana, em uma conversa de Devaduta e Vikundala: o melhor dos Vaixas, Dwadasi após Dwadasi, os semideuses liderados por Brahma adoram a planta de Tulasi. As glórias de oferecer orações louvando Tulasi. Uma pessoa que com um coração inabalável glorifica Tulasi com orações torna-se muito querida pelos devas e seres humanos. A glória de uma planta de Tulasi. No Skanda Purana é dito: na era de Kali, o Senhor Hari, o mestre dos universos e semideuses, está especialmente satisfeito com uma planta de Tulasi e com nada mais. Evitando 1000 lugares sagrados e as cadeias de moradas sagradas em Kali Yuga, o Senhor Krishna permanece sempre em uma folha de Tulasi. Aqueles que veem ou plantam uma planta de Tulasi alcançam a morada suprema do Senhor Vishnu. Qualquer lugar onde não haja uma deidade do Senhor Vishnu, nenhuma árvore frutífera, nenhuma planta de Tulasi ou um Vaishnava é como um campo de cremação. Mesmo se eles estiverem descontentes com ele, o que Jamaraj e seus servos podem fazer a uma pessoa neste mundo que plantou uma planta de Tulasi por causa do Senhor Krishna? Deve-se plantar Tulasi na época da estrela Shravana. A Suprema Personalidade de Deus perdoa 1000 ofensas para quem plantar Tulasi em lugares sagrados e templos. Onde quer que Tulasi seja plantada, esse lugar se torna sagrado para o Senhor Vishnu. Ó Rei dos Brahmanas, uma pessoa agrada aos 3 mundos
que com jarros de água irriga uma planta de Tulasi. Ó Brahmana, as oferendas de Shraddha para agradar os pitas deve ser feita numa sombra de planta de Tulasi. Ó Narada, para ser perfeitamente bem-sucedida, as oferendas de Pinda aos pitas devem ser apresentadas em um lugar onde as sementes de Tulasi caíram. No Skanda Purana também é dito: quando ela é regularmente vista, tocada, lembrada, glorificada, reverenciada, ouvida, plantada, servida ou adorada, Tulasi Devi traz grandes auspiciosidade. Aqueles que diariamente adoram Tulasi Devi residem no reino espiritual do Senhor Hari por 10 bilhões de yugas. À medida que cada nova raiz aparece em Tulasi Devi, a pessoa em Kali Yuga que a plantou ganha 10 bilhões de atos piedosos. À medida que cada novo ramo, galho, semente, flor e fruto aparece em Tulasi Devi, o ser humano que a plantou ganha uma série de descendentes piedosos. Todos os que nasceram em sua família e todos os que nascerão em sua família, começando com o início do Kalpa e se estendendo por 1000 yugas no futuro, residirão na morada transcendental do Senhor Hari. Está dito no Avanti Kandi: são muitos afortunados aqueles que em Kali Yuga plantam Tulasi, colhem suas folhas e as oferecem ao Senhor Krishna. Em Kali Yuga, quando ela é plantada, glorificada, banhada, dada em caridade, lembrada, oferecida ao Senhor Krishna, e quando os restos de suas folhas oferecidas são comidas, Tulasi Devi elimina todos os pecados. No Kashikanda, Jamaraj ensina aos seus mensageiros: ó meus soldados, vocês devem ficar longe de qualquer um que tenha sido decorado com Tulasi, que tenha cantado os nomes de Tulasi, ou que tenham protegido uma planta de Tulasi. No Kashikanda Dhruva Charita é dito: os servos de Jama nunca entrarão em uma casa onde Tulasi é adorada todos os dias. Numa conversa de Devaduta e Vikundala é dito: ó nobre Vaishya, aqueles que plantam uma planta de Tulasi não verão Jamaraj. A planta de Tulasi remove todos os pecados e concede todos os desejos. Uma pessoa que mantém uma planta de Tulasi transforma sua casa em um lugar sagrado. Os servos de Jamaraj nunca entrarão nessa casa. Aqueles que plantam Tulasi ficam, para cada semente e folha, 1000 anos em Devaloka. Quando eles sentem o cheiro de Tulasi, os pitas ficam felizes no coração. Montados em Garuda, eles vão para a morada espiritual do Senhor Hari. Ver o Narmada banhando-se no Ganga e tocar uma folha de Tulasi são 3 ações igualmente piedosas. Quando as pessoas plantam, protegem, regam, veem ou tocam nela, Tulasi queima todos os pecados que possam ter cometido com seus corpos, mentes ou palavras. Um único galho de Tulasi é igual a 100 pipalas, ou 1000 mangueiras. Um Vaishnava que planta uma planta de Tulasi goza em Devaloka por 100.000 yugas. No Padma Purana Vaishaka Mahatmya está dito: Puskara e todos os outros lugares sagrados, o Ganga e todos os outros rios sagrados, bem como o Senhor Krishna e todas as outras deidades residem em cada folha de Tulasi. Assim como Haritaki cura doenças, Tulasi remove rapidamente a pobreza, o sofrimento, a doença e o pecado. Está dito no Padma Purana: quando recebem os restos de uma oferenda de água e Tulasi, os pitas ficam satisfeitos
como se tivessem recebido água por 10.000 anos. Aqueles que adoram Tulasi e a protegem, arranjando uma trincheira de água para circundar a sua base, adoram o Senhor Krishna com essas ações. Disso não há dúvida. Assim como eles não devem cometer a ofensa de pensar que o Senhor Vasudeva é uma pessoa comum que está desfrutando de Vaikunta, ou a ofensa de pensar que a Shalagramashila é uma pedra comum, então os sábios não devem cometer a ofensa de pensar que Tulasi Devi é uma planta comum. Tulasi Devi é uma encarnação da deusa da fortuna, e ela aparece como uma árvore para beneficiar as pessoas do mundo. Quando ela é vista, tocada ou protegida, ela destrói os maiores pecados. No Agastya Samhita é dito: assim como Sita Devi é querida pelo Senhor Rama, o mestre onipresente dos 3 mundos, assim Tulasi Devi, a purificadora de todos os mundos, também é querida por ele. O Senhor Rama ficou pessoalmente com Sita Devi em uma floresta cheia de Tulasi e com centenas de outras flores. Uma única planta de Tulasi purifica todos os lugares em um raio de 3 quilômetros. É como se toda a área tivesse sido inundada pelo Ganges. Ó Rei dos Sábios, aqueles que morrem perto de Tulasi não sofrem no inferno, eles vão para o mundo espiritual. Também é dito: ó sábio, cuja riqueza é austeridade, aqueles que veem Tulasi, quando abrem seus olhos pela manhã, tornam-se, a partir desse momento, livres de todos os pecados, todos os seus dias e noites. Está dito no Garuda Purana: ó afortunado Garuda, ó filho de Vinata, uma pessoa que planta uma planta de Tulasi alcança a liberação. Ó Rei dos Pássaros, uma pessoa que plantou uma planta de Tulasi em um belo jardim, em uma floresta ou em sua casa, fez uma ação muito importante. É como se ela tivesse criado os 7 mundos. Uma pessoa que, mesmo por um momento, descanse num jardim de Tulasi, liberta-se dos pecados de 10 milhões de nascimentos. Disso não há dúvida. Uma pessoa que canta os santos nomes, circumambulando uma planta de Tulasi, alcança o resultado de 10.000 Jagyas. No Hari Bhakti Sudodaya é dito: talvez alguém me ofereça uma folha inteira de Tulasi. Pensando nessas palavras, o Senhor Vishnu sempre fica num jardim de Tulasi. Está dito no Narada Purana: quando alguém canta o nome de Ganga, o Ganges destrói todos os seus pecados. Quando alguém canta os nomes do Senhor Hari, Tulasi dá à pessoa o dom do serviço devocional. O Senhor Hari fica onde quer que haja um lago de lótus ou um jardim de Tulasi, ou onde quer que os Puranas sejam lidos. No Narada Purana, Jabaraja diz ao rei Bhagirata: ó rei, por favor, ouça o que eu lhe contarei, o benefício piedoso obtido por uma pessoa que planta Tulasi. Acompanhado por 70 milhões de parentes das famílias de seu pai e de sua mãe, por 100 kalpas, ele permanece perto do Senhor Narayana. Quando uma pessoa remove as folhas de gramas que crescem nas raízes de Tulasi, com cada folha de grama ele fica livre dos pecados. A pessoa que rega Tulasi, mesmo com uma pequena palma cheia de água, permanece com o Senhor Kshirodakashai Vishnu, enquanto o sol e a lua brilharem no céu. Ó rei, por favor, ouça o resultado piedoso obtido por uma pessoa que protege Tulasi com uma cerca de madeira ou uma cerca de espinhos. Para cada dia que aquela cerca permanece, ele permanece por uma yuga com 3 gerações de seus parentes
em Brahmaloka. Ó rei, quando uma pessoa constrói um muro ao redor de Tulasi Devi, ele e 3 gerações de seus parentes alcançam formas espirituais como a do Senhor Vishnu. Está dito no Narada Purana: o serviço a Tulasi, a associação com os devotos e a devoção ao Senhor Hari raramente são alcançadas por aqueles que caíram no oceano do nascimento e da morte. Está dito em outro Purana: aqueles que plantam a querida Tulasi do Senhor Hari obtêm um resultado piedoso 10 milhões de vezes melhor do que o que é obtido realizando uma série de yagyas e dando dakshina muito generosa aos brahmanas. Aqueles que plantam Tulasi em um lugar puro e oferecem suas folhas em adoração ao Senhor Vishnu alcançam a eternidade no mundo espiritual. Quando ele vê que alguém plantou uma planta de Tulasi, de seu livro de Yamaraj silenciosamente apaga o nome dessa pessoa. Ó Brahmana, uma pessoa que pela manhã, ao meio-dia e à noite fala regularmente o nome de Tulasi alcança o resultado de dar 1000 vacas em caridade. Ó melhor dos pássaros, uma pessoa que planta Tulasi obtém o benefício de oferecer yagyas, cantar japa e seguir votos austeros. Quando ela é ouvida, desejada, vista, plantada, regada ou oferecida respeitosas reverências, Tulasi queima todos os pecados. Ela se torna como um grande fogo no final da Yuga. Uma pessoa que planta um jardim de Tulasi no templo do Senhor Krishna alcança o mundo espiritual com os seus ancestrais. Em um outro Purana está dito: uma pessoa que em um jardim de Tulasi oferece Shraddha aos Pitas obtém o resultado de oferecer Shraddha em Gaya. O próprio Senhor Vishnu disse isso há muito tempo. Ó tigre dos sábios, uma pessoa que vê um jardim de Tulasi fica livre de todos os pecados. Embora no passado ela possa ter matado muitos brahmanas, ela se torna pura e santa. Está dito no Skanda Purana, Vaishishta Muni ao rei Mandata: ó rei muito afortunado, Tulasi Devi dá grandes benefícios piedosos a qualquer um que a adore e um terceiro Titi do Shukla Paksha, quando Mercúrio está em conjunção com a estrela Shravana. Agora serão escritas as glórias das folhas de Tulasi oferecidas ao Senhor Krishna e as glórias do toque da madeira e da terra de Tulasi. As glórias da madeira e da terra de Tulasi. No Skanda Purana está dito: tocar a terra nas raízes de Tulasi é igual a 10 milhões de peregrinações. Deve-se guardar cuidadosamente um pouco desta terra em sua casa. Ó melhor dos brahmanas, uma pessoa que em sua casa guarda um pouco de terra das raízes de Tulasi não é mais um ser humano. Agora ele é um semideus. Uma pessoa que em sua morte é ungida com terra de Tulasi fica invisível para Yamaraj. Yamaraj não pode nem vê-lo, mesmo que tenha cometido 100 pecados. Quando uma pessoa coloca a terra de Tulasi em sua cabeça, todos os obstáculos que a perturbam perecem. Todos os planetas se tornam auspiciosos para ela. No Skanda Purana também é dito: ó melhor dos brahmanas, a fim de criar auspiciosidade, afastar faltas e trazer purificação, um homem sábio deve carregar consigo um pouco da terra que tocou as raízes de Tulasi Devi. O Senhor Krishna fica satisfeito com quem coloca a terra das raízes de Tulasi em sua cabeça. O Senhor Krishna concede a ele
qualquer coisa que ele deseje. Na descrição do Narada Purana do Ganga é dito: uma pessoa que toca a terra que tocou Tulasi, os devotos do Senhor Hari ou o Ganga, alcançam uma forma espiritual eterna. Está dito no Garuda Purana: quando em Kali Yuga uma pessoa mantém em sua casa a madeira de Tulasi e as folhas de Tulasi secas ou úmidas, o pecado não pode entrar nessa casa. Tanto no Sri Prahlada Samhita quanto no Sri Vishnu Dharma Purana, Uttarakanda é dito: as folhas de Tulasi, flores, madeira, casca, galhos, brotos, raízes e terra são todos supremamente purificadores. Brahmanas que oferecem Homa com um fogo queimando com madeira de Tulasi atinge a cada momento a devoção de oferecer 100 Agnistoma Jagya.